Você pode ter suas críticas ao Augusto Melo, seus entretantos, suas ressalvas, enfim, mas o que você tem que concordar comigo é o seguinte: o homem está trabalhando forte para reerguer o Corinthians dessa herança maldita, dessa terra arrasada que nos deixaram esse pessoal aí da RT, tá? Então eu vou mostrar hoje para vocês nesse vídeo e vou provar para vocês lá no finalzinho vai ter um quadro que vai mostrar todos os valores. Eu vou mostrar para vocês que o Corinthians pode fechar de contrato 2 bilhões, para falar a verdade, acima de 2 bilhões. Mas eu vou passar um discriminativo para vocês, tá bom? Então vamos lá, me segue aí, que agora vai. Fala nação, tudo bem? Bom, gente, eu vou falar de todos os contratos, as frentes que o Augusto está trabalhando, porque assim, a gente até se perde, né? Tanta coisa que ele está tentando fechar, que acaba escapando alguma coisa. Então eu vou reunir tudo nesse vídeo, tá? Por isso que eu pedi aí para vocês dar um likezinho aí para a coisa viralizar, para a gente ter a certeza, assim, do que realmente o Augusto está trabalhando. Tá bom? Eu não vou falar da Vai de Bet aqui porque todo mundo já sabe, os 360 milhões, mas ela vai estar lá no discriminativo, tá? Então eu quero começar a falar das placas da Neoquímica Arena que o Augusto já fechou. Vamos lá. Em janeiro, o Corinthians fecha com a Brax um contrato de 240 milhões de reais por 5 anos, o que dá aí 48 milhões anuais pelas placas de publicidade ali do campo. Tem um projeto também das placas dos anéis superiores, tá? Mas ainda não tem, obviamente, nada confirmado, tá? Então aí, ó, já são 48 milhões anuais para o Coringão. Agora vamos falar das cotas de TV. Gente, vamos lá. Cota de TV, as transmissões do TV. O Corinthians deve fechar com a Libra Globo, tá? Por um valor de 240, 250 milhões. Não está cravado ainda, obviamente, mas o Corinthians não vai ficar fora dessa. Vai ter que fechar com alguém. E por esses moldes. Hoje o Corinthians recebe em torno de 180 milhões. Vai ganhar aí pelo menos mais 60, 70 milhões de reais. Então é uma baita grana, 250 conto anuais é uma baita grana. Isso dá quase um bi, né? Dá quase 1 bilhão em 5 anos. Então, minha filha, só aí, filho, só aí já dá 1 bilhão de reais em 5 anos. Lá na estatística você vai ver anual, tá? Então é isso aí. Mais 250 milhões provavelmente para o Coringão anualmente, tá bom? Então vamos agora falar de material esportivo. Gente, atualmente a Nike, obviamente, que está patrocinando a gente. Ela paga 30 milhões por ano para o Corinthians e mais royalties. Tá? O royalties é uma porcentagem do que é vendido. Não procurei, mas não soube, não vou saber dizer para vocês o quanto que isso gera para o Corinthians. Deve também gerar uma boa grana, né? Devido à alta demanda aí das camisas do Corinthians. Mas o Corinthians quer mais, tá? Para vocês terem uma ideia, ó, o Flamengo ele recebe hoje da Adidas 69 pila, a porcada 42 pila da Puma. A Puma que ofereceu aí para o Corinthians, né, ou pelo menos ofereceu, ou pelo menos se interessou em fazer uma proposta para o Corinthians. E o Augusto já chamou os caras da Nike para bater um papinho para melhorar esse din-din aí. Eu creio que vai dar jogo com a Nike, tá? Mas se ela ficar muito reticente, muito dura, é capaz do Augusto fazer algum esquema, algum negócio com a Puma. E vou dizer mais, eu chutaria aí 60 milhões. Eu não digo que é 70, porque aí seria mais do que o dobro. E não sei, cara, eu chutaria 60 milhões de reais. Vamos para o próximo, que é venda dos jogadores. Você pode até dizer que, caramba, Rogério, mas isso daí o Augusto Melo não é negócio do Augusto Melo. Na verdade é, tá? Se você tem uma habilidade para vender o teu produto com melhor preço, é uma habilidade de quem está fazendo isso. Então, caso o Augusto venha a vender, e eu creio que vá vender tanto o Wesley quanto o Breno Bidon esse ano, o Corinthians pode faturar nos dois moleques 500 milhões de reais.
250 para cada um, que isso daria mais ou menos uns 40 milhões de euros, que é o que ele está falando, tá? De 40 a 50 milhões de euros, que é o que ele está falando, que venderia esses atletas por esse valor. Pode ser que um saia por mais, um saia por menos, mas se na média der 500 milhões, aí é mais meio bilhão. E a parte boa é que esse pessoal aí, a grana desse pessoal é no máximo em 3 anos. Geralmente é em 3 anos que os clubes pagam. Então aí você vai ter aí mais ou menos uma receita aí de 130, 140 milhões por ano desses dois jogadores, tá? Em 3 anos. Mas vai estar tudo lá no discriminativo. Fica frio, eu estou fazendo de cabeça, mas vai estar tudo lá discriminadinho para vocês verem. Tá bom, gente? E agora, por último, que é a cereja do bolo, são os name rights da Neoquímica e do CT. Gente, eu já ouvi de tudo nessa negociação do CT, que aliás ainda está bem embrionária. Mas estão falando em torno de 1 bi a 1 bilhão e 250 milhões. Tá? Fica até pomposo, né? 1 bilhão e 250 milhões de reais, né? É um dinheiro que não acaba nunca mais na vida. Por um período não maior do que 10 anos. O que dá aí mais ou menos 125 milhões por ano. Então, essas somatórias todinha do que a gente falou no vídeo, você vai ver quanto isso vai dar e no contrato final. Gente, se tudo der certo, e eu até acho que vai dar certo todas essas frentes, talvez não pelos valores que eu estou falando aqui, mas pelo menos são valores de mercado, tá? Aí a gente sempre pode se colocar um pouco para baixo, um pouco para cima, enfim, não importa. Mas estando ali na média, a gente passa de 2 bilhões de contratos com o Corinthians. Obviamente isso é estimativa, obviamente a gente vai ver aí através do ano o que o Augusto vai fazer. Não está incluso aí, por exemplo, tem outras receitas, o Corinthians tem receita de bilheteria, o Corinthians tem receita do fiel torcedor, patrocinadores do futebol feminino, as outras patrocinadores de costa ali do Corinthians, de barriga, tem lá um monte de patrocinador. Não está, eu estou falando, eu coloquei aqui o que o Augusto Melo está trabalhando para melhorar ou para buscar novas receitas, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês o discriminativo disso tudo. Vamos lá? Agora tá a hora da gente ver o discriminativo. Tenho certeza que vocês vão se surpreender com os valores. Vamos lá? Então, tá na tela aí. Gente, olha lá. Vamos começar. Naming rights. Por ano, 125 milhões. Num total de 10 anos, 1,25 bilhões. A vai de bet, né? 120 milhões por ano, 360 milhões em 3 anos. As placas de publicidade, 48 milhões por ano, 240 milhões em 5 anos. Material esportivo, 60 milhões por ano, 300 milhões no contrato de 5 anos. TV, 240 milhões por ano e um contrato de 5 anos de 1,2 bilhões. E venda de jogadores, 167 milhões por ano, no total de 500 milhões em 3 anos. É interessante dizer o seguinte, esses valores, você vê, a maioria deles aí termina em 3 anos ou 5 anos, mas eles vão ser renovados. Então se a gente colocar todos esses valores no total de 10 anos e dividir por 10, nós vamos ter aí 7,6, 7,7 bilhões de reais que o Corinthians faturaria em 10 anos com esses negócios. Veja bem, falta bilheteria aí, falta patrocínio de omoplata, de costa, do feminino, as placas, né, que eles vão buscar. Então tem outras camarotes, tem outras tantas receitas, fiel torcedor, tem outras tantas receitas que o Corinthians tem e que não estão na lista. Eu coloquei somente o que o Augusto Melo está negociando, tá? Ou vai negociar, que é o caso dos jogadores que provavelmente vão embora. Se não for agora no meio do ano, é no final, cara, mas certeza é que os dois vão embora, tá? Então vocês me deixam aí o que vocês acharam desses valores. Viram alguma inconsistência nos valores? Coloca aí para mim, vamos debater, que é um assunto importante. E ainda dizem que o Corinthians não tem dinheiro, que o Corinthians é um clube falido. O Corinthians sempre foi, ou pelo menos a maior parte da sua história, foi um clube mal gerido. Não que ele não tenha receita, a receita tem e pra cacete, tá? E pra cacete. Talvez bem trabalhadinho, o maior clube de receitas do Brasil, tá?
quiçá da América do Sul. Tá bom, gente? Então, se vocês gostaram, aquele like, ó, pim, marotão, se inscreva no canal que é muito importante e ajuda demais o Rogerinho a crescer aqui no YouTube. Tá bom, gente? Então fique com Deus. Tchau.